Shalom, shalom, glória a Deus. Hoje o tema da nossa live de número 45 é restauração da paternidade biológica. Estamos abrindo aqui um portal para aprofundar em breve esse assunto tão relevante que é a cura de orfandade emocional, cura de orfandade espiritual. Hoje teremos como convidado o apóstolo André Estel. Então, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos para mais um dia de mergulho profundo, mais um dia de mergulho nas profundidades do reino, mais um dia de liberação profética sobre a sua vida, de ser levado a mergulhar no profundo e voar no mais alto, como águia. Vocês que têm participado dessa maratona de lives, vocês não são mais ovelhas comuns, vocês são águias. Vocês passaram por uma metamorfose, vocês foram transformados. E agora vocês já têm visão de águia. Agora vocês já têm asas e voam mais alto. Uma vez que a nossa mente se abre, nunca mais ela volta a ser como antes. Shalom. Olha aí, ó, Ministério Soso. Ministério Soso, gente, é o nosso querido nosso querido pastor Marcelo Veras, que vai estar amanhã também dando continuidade a esse assunto tão profundo. Meu Deus, gente, nós teríamos conteúdo. Eu vou falar para vocês aqui a verdade. Eu sozinho teria conteúdo para fazer mais de 40 lives aqui só falando sobre paternidade emocional, paternidade espiritual, cura de raízes de orfandade, maturidade emocional e esses assuntos. Agora imagina, junto com esses apóstolos tremendos. Então não vamos mais atrasar, não vamos mais perder tempo. Vou estar abrindo aqui. Vamos receber com muita alegria nosso convidado de hoje, apóstolo André Estel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, shalom, meu querido. Olá, graças e paz, apóstolo Ricardo, a todos os nossos companheiros. Estão me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. Agora, se eu soubesse que era para pentear o cabelo bonito, eu tinha penteado o meu também. Rapaz, hoje eu tive um dia. Geralmente eu passo muito tempo no escritório, atendendo online. Tanta gente que a gente atende, né? Pela internet. Meu trabalho de internet é um trabalho muito antigo, no tempo em que não tinha YouTube. Porque nós tínhamos um site chamado Atos 2, que era um site muito conhecido pelos pastores do Brasil. Há mais de 20 anos esse site existe. E eu fico muito tempo na internet. Mas hoje eu passei o dia correndo na rua, cheguei ainda há pouco, eu estou ofegante, mal penteei o cabelo. Não tem problema. E aí você entra com esse tupete bonito, já me arrebenta. Já me deixa numa condição desfavorável. Eu estou aqui, eu não estou nem na minha cidade, né? Não estou em Brusque, eu estou numa cidade aqui próxima, eu estou junto com pastores que nós mentoreamos. Então, paramos tudo aqui, nosso tempo para poder estar junto com você. Glória a Deus. Obrigado pelo seu tempo. Olha, vamos aproveitar ao máximo. Eu queria que você já se apresentasse aí para quem ainda não te conhece, por favor. Sim, obrigado. Eu sou o apóstolo André Estel, pastor da igreja Nação Forte, na cidade de Brusque, né? Cidadezinha simpática aqui no sul do país, no Vale do Itajaí, né? E aqui é a nossa sede. A partir daqui nós temos algumas igrejas filiadas e aliançadas, filiadas com o mesmo nome e aliançadas que nós damos cobertura, né, dentro de uma paternidade espiritual no Brasil, nos Estados Unidos, em outros estados aí pelo país, pela nossa nação. Tem sido bem corrido porque ao mesmo tempo do pastoreio local, da cobertura espiritual com essas igrejas, há 16 anos atrás eu e minha esposa fundamos um ministério chamado Ide às Nações. Eu acho que isso eu não tinha te falado ainda, né, cara? O ideasnações.com.br, que é um ministério de treinamento ao corpo. Então, a gente tem quase 20 livros escritos e essas conferências. A gente, o nosso tempo, a gente divide um pouquinho entre a igreja local, as igrejas. Não é fácil. E ainda o Ide às Nações. Então, é bem corrido, mas Deus tem dado graça aí, meu amigo.
A música que resume tudo isso é Assim que eu luto as minhas guerras, né? É bem por aí. É bem por Mas, aí. olha, não é à toa que o Senhor nos permitiu te convidar. Deus tem trazido para falar conosco aqui pessoas que têm realmente palavra. Na minha oração eu digo que Deus envie pessoas que têm voz que tem no mínimo um peso do tamanho do Brasil, uma voz que alcance o país, porque nós precisamos transformar a igreja evangélica brasileira, transformar ovelhas em águias. E nessas primeiras 44 lives que tivemos até agora, os temas centrais foram 5 ministérios, ativação espiritual, a comissão dos 7 montes, falamos um pouquinho de guerra espiritual também, mas Uhum. sempre com esse entendimento de restaurar uma igreja com as raízes apostólicas. Alguns assuntos, apóstolo, eu estou deixando para mergulhar profundamente daqui a algumas semanas, porque eu acredito que vão ser assuntos que vão demandar 10, 15 lives direto. Um deles é, de fato, a paternidade, no mais profundo que ela exige ser tratada. Uhum. E outro é guerra espiritual, que esse é o meu carro-chefe. Se eu mergulhar nisso agora, eu não saio mais. No Uhum. entanto, é, esse tema de hoje, paternidade biológica, ele tem dois propósitos. Um é que é para agora, né? Nós estamos em quarentena e os pais precisam entender a sua responsabilidade. Se não for falado agora, nós vamos ficar devendo. Em Uhum. segundo lugar, porque eu quero deixar já um gostinho para o povo que vem aí, para o assunto paternidade, cura de orfandade, que vai aprofundar na questão espiritual lá na frente. Vamos bater um papo sobre isso, fique à vontade. Amém. Para mim, é mais do que um assunto, porque assim, às vezes nós pregamos uma palavra, né? E ok, num culto que você tem uma responsabilidade local, enfim. E há momentos que Deus ele te coloca nas suas costas um encargo. Um encargo ele tem um peso dentro de uma proporcionalidade muito maior, porque é como você dissipasse o seu coração num ambiente, num temor e tremor muito grande sobre determinada temática do reino que Deus coloca para os seus filhos de acordo com a sua vontade. E eu estou debaixo deste encargo há uns 3 anos sobre paternidade biológica, quando nós lançamos um livro chamado Flechas da Minha Aljava, um manual de educação de filhos, e percorremos aí o Brasil, algumas nações, com este encargo. Eu sempre dizia para alguns pastores amigos ou filhos ministeriais, olha, eu não estou indo aí pregar, eu estou indo aí impartir o coração, porque mais do que uma pregação, é um tempo que Deus está trazendo os pais de volta à posição do sacerdócio. E só a título inicial, eu sempre falo que 47%, mais ou menos, um dado aproximado, dessa geração está crescendo sem o pai, a figura do pai. Aí você pode me dizer, apóstolo, exagerasse agora, né? 47% é muito. Deixa eu tentar explicar o que seria esses 47% ou de que compunha esse número. Alguns claros, por exemplo, pais que vieram a óbito, né? Os filhos, o pai veio a óbito muito cedo, ok, dentro de uma soberania divina, não tem nem o que discutir. Alguns que divorciaram, pais divorciados, foi para cá, a mãe, o pai para lá, e por mais que o pai tente ser presente à distância, a criança está crescendo num lar agora disfuncional e não mais funcional. Essa é uma realidade. Terceiro, a rejeição. Foi o caso da minha esposa, o testemunho lindo dela, ela é carioca, e depois de 28 anos, Deus resgatou, reconectou ela ao pai dela. Deu um livro, isso, chamado Recomeço, inclusive. A história é Nossa. linda. Já proscura muitas mulheres aí, pela bondade de Deus. Então, uma rejeição, né? Ela veio parar no sul do país na época, porque estava querendo, até pressionando de morte a minha sogra. Um testemunho muito grande. Tá, mas falta ainda uma coisa, e eu chamo que é um fenômeno que ocorre na atualidade. Eu diria que são os órfãos com o pai dentro de casa. Há uma orfandade. O pai está ali, né? Aparentemente, fisicamente, ele está ali. Mas são órfãos, porque o pai não participa em nada da vida, tanto do dia a dia do filho e dos assuntos mais relevantes que ele vai tendo, né, a necessidade ao longo da sua vida. E com isso, um pai biológico, ele tem pelo menos três grandes, posso dizer assim, funções na vida de um filho: provisão, proteção e destino. Sendo que destino, eu creio que é a mais relevante.
Um pai tem o poder de virar uma chave no coração de um filho. O pai tem o poder de virar realmente uma chave. A mãe é a conselheira, é a auxiliadora. Eu digo pela minha esposa, eu tenho 4 filhas, são 5 mulheres lá em casa. Você pensa, né? Eita, meu Deus do céu, E imagina glória! a escala deixa pra lá. Então, são 3 biológicas e uma adotada. Sim. Então, paternidade, não podia ser paternidade, outro assunto mesmo. Não teria como ser. Então, eu vejo a responsabilidade, quando eu olho elas, de gerar destino sobre ela. O que o diabo mais quer nessa geração? Arrancar o pai dentro de casa. Por quê? Então, é uma geração que vai crescer sem destino. A mãe é auxiliadora, como eu falei, a mãe é a companheira, mas é a voz do pai de comando, dando uma direção, é que tem o peso não só no mundo espiritual, mas no coração da criança e dos filhos. Essa é que é a verdade. Por causa do Apóstolo, sacerdócio, né? eu, eu Instituído. ouso, eu ouso acrescentar com muito respeito ainda uma outra coisa que talvez você vá falar lá na frente, mas esse assunto ele é um assunto tão melindroso que se nós pegarmos o modelo mais perfeito de definição de pai na nossa cultura, ainda assim se encontrará dentro de casa um filho órfão. Uhum. Ainda assim. É, porque se diz assim, o que eu palestro muito sobre paternidade, eu gosto de perguntar o que é um pai perfeito para você. Pai perfeito é um pai que não trai a minha mãe, um pai que não deixa faltar roupa dentro de casa, não falta escola, um pai que paga, me dá a mesada no final do mês, e um pai que bota a cabeça no ombro. Isso é um modelo de pai perfeito. Não há um entendimento espiritual disso que nós chamamos de destino. Uhum. Então, por que eu digo isso logo no começo? Porque há um espírito de engano. Eu cresci assim, com a ideia de que eu tinha um pai perfeito. Meu pai, coitado, depois eu falo sobre meu pai. Meu pai é um homem que teoricamente era perfeito. Mas se você for olhar para a estrutura de destino, ele não sabia o que era entregar um destino pela linha profética e como ele vai entregar aquilo que ele não dá. Como diz Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, eles são crianças como você. Não tem como mudar isso, né? Faz sentido isso? Com certeza. E por que então, de acordo com a tua fala, juntando, reconectando isso, por que nós vemos uma geração tão perdida a respeito do propósito de Deus para a sua vida? A gente tem, eu encontro jovens, e você deve encontrar tantos jovens também. E aí, rapaz, o que Deus tem para você? Quais são suas perspectivas a curto, médio, longo prazo? E a maioria bota a mão no bolso, estamos aí, né, tal. E você vai ver a grande parte das histórias uma dificuldade imensa sobre paternidade. Aliás, se entrar em cura e libertação, a maior casa das raízes lá, o pai que era um bruto, um cavalo, ausente, ou isso e aquilo, foi trazendo fraturas emocionais imensas na vida da pessoa e caiu lá na ponta Criminalidade, agora. É. criminalidade, prostituição, entrega sexual antes do casamento, Rebelia. violência, homossexualismo, rebelião. A maior parte dos males da humanidade tem origem na raiz de orfandade. É um assunto muito sério. Quando você falou ali, não, dá para fazer 50, 100 lives, mas não tenha dúvida que dá, porque é uma raiz grande que quando se nós voltarmos o nosso olhar para essa questão, começarmos nós agora temos aqui a escolas para homens que estamos lançando aqui na igreja, trabalhando com homens o tempo inteiro, justamente o que? O resgate do sacerdócio, o resgate. A questão do nosso ativismo, a gente tem tantas coisas para falar, mas o nosso ativismo às vezes nos impede, até ministerial, de ter um tempo de qualidade. Então, algumas normativas que eu estabeleço na minha casa, por exemplo, o Family Day, né? Eu tenho o Dia da Família, que Uau, que legal. eu não marco nada, eu não viajo, eu não atendo ninguém, eu não nada. É um dia meu, das meninas, da minha esposa, eu vou brincar de ludo, se for, sei lá, fazer qualquer coisa com elas. Nós vamos ter esse tempo gostoso em família e aonde eu faço o culto e aonde eu posso colocar as mãos sobre elas e impartir da parte de Deus sobre já o destino delas. Eu faço isso toda semana, em onde eu Fantástico. unjo a casa, unjo a vida delas. Eu me lembro que uma delas é adotada, né? As 3 biológicas, desde o primeiro dia que eu soube que a minha esposa estava grávida, né, a Carol, até nascer,
todos os dias, sem falta. Se eu estava viajando, era por telefone, impondo as mãos sobre o ventre e decretando espiritualmente: essa criança emprestará e não tomará emprestado. Essa criança Uau. alcançará as nações. Essa criança terá uma voz profética nessa nação. Essa criança cumprirá o seu chamado. Então, eu sei que elas vão carregar isso por resto da sua vida por causa do poder que há numa palavra. Então, nós pais temos que reaprender ou aprender a começar a liberar mais sobre a vida dos nossos filhos, porque é a voz mais poderosa que tem é um pai liberando sobre um filho. Eu daria inúmeros textos bíblicos, né? Isaac abençoa Jacó, Jacó chega na casa de Labão e tudo que ele coloca a mão, pode ser as listradas, as malhadas, dá tudo certo. Ele está debaixo de uma palavra muito forte do pai De dele. Você decreto. vai ser abençoado naquele lugar. É Sim. onde botar a planta dos pés. Então, a palavra de um pai, e aí o assunto é tão expansivo, porque nós estamos falando de questão biológica, mas a Sim. maioria dos conceitos se aplica à paternidade espiritual, Sim. né? Sim. Sim. A maioria dos conceitos se adequam. A Pode falar. verdade é que a gente está. Não quis interromper, não, estou concordando só. A gente está falando da Terra, mas a gente sabe que tudo que acontece na Terra é reflexo do que acontece no espiritual, né? Deixa eu te contar um testemunho que vai te dar pano para você falar aí. Sim. O meu pai cresceu na Funabem, no Rio de Janeiro, no colégio interno, abandonado pelo pai. A mãe jogou ele no colégio interno e disse: o seu pai não presta, o seu pai é um miserável, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo. E largou meu pai com os irmãos no colégio interno. Meu pai cresceu aos trancos e barrancos. Quando saiu com 18 anos do colégio interno, meu pai deu um jeito de se casar, deu um jeito de arrumar um emprego na Petrobras e, com todo o esforço do mundo, já engravidou e eu nasci. Eu fui criado por um pai órfão. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui fazer a minha carteira de identidade e mandaram assinar na minha carteira de identidade o meu nome, né? E eu achava muito legal que na carteira de identidade do meu pai, ele escrevia Carlos Alberto Ferreira e ele botava um negócio assim no final, não sei se dá para ver aí, Sim, consigo ver bem. Uhum. um desenho estranho assim no final. E eu sempre fiquei, eu falei, o dia que eu tiver uma carteira de identidade, eu vou fazer um negócio desse igual o meu pai. E eu botei aquele símbolo. Anos depois eu perguntei pro meu pai: pai, o que é esse desenho que você tem na tua identidade? Eu tenho também na minha assinatura. Ele: não, é porque eu não aceitei o meu pai como meu pai, porque ele me abandonou. Então, no lugar de Ribeiro, que é o nome do pai, eu botei um ponto de interrogação. E olha como a orfandade do meu pai ela se materializou na minha vida a Sim, ponto de que eu coloquei no meu documento uma interrogação da orfandade. E eu muito fui forte. órfão até os 41 anos de idade, órfão emocional, tendo um pai maravilhoso. Uhum. Eu fui órfão, eu fui curado pelo Espírito Santo. Eu conto isso em outra live com uma frase que o Espírito Santo me deu. Hoje eu sou curado de orfandade espiritual e emocional. Porém, o que eu quero dizer com isso? Esse espírito de orfandade ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele é um espírito de transferência que às vezes as pessoas não têm ideia de o quão órfãos são. Uhum. E aí se tornam vítimas de manipulação. Manipulação do satanista, do traficante, do namorado, manipulação, às vezes, do feiticeiro, do pastor, muitas vezes, Por causa das por conta carências que carregam, né? das carências que carregam. Por isso que é importante falar da orfandade emocional, que é natural, muito antes de falar da espiritual, sim. Sim. Tu falou do teu pai, e eu acho Travou a internet aí? Oi, voltou. que entrou uma ligação aqui, Ok. já cortei aqui. Tá. Eu acho importante esse compartilhar, porque o meu pai, assim, olha só que fantástico. Vou resumir em 3 minutos aqui esse compartilhar teu. Eu me inspirei a compartilhar o do meu, que meu pai À faleceu. vontade. Meu pai faleceu recentemente e eu fiz o velório do meu pai, o culto fúnebre. Eita, eita. Você fazer o culto fúnebre do seu pai não é fácil, Meu mas foi Deus. uma das experiências mais extraordinárias que eu tive. A minha família veio de uma linha kardecista, por parte de pai, e da Umbanda e Candomblé, por parte de mãe. Meu avô foi um dos pais de santos mais famosos de Florianópolis na época. Uau. E o meu pai chegou uma hora que ele colocar um pai de santo dentro da empresa para ver se ela prosperava, etc. e tal, mas uma hora ele cansou.
E ele falou, não quero mais, chutou tudo e foi embora, não quero mais saber disso. Ele procurava algo para completar o vazio dele, mas não sabia bem o quê. Resumindo a história, um dia esse pai de santo, uns 6 meses depois, liga, Hernani era o nome do meu pai, vem cá que eu tenho uma coisa boa, forte para você. E o meu pai falou, não quero mais, cara, chega. Não, mas é forte, essa eu te prometo. Convenceu meu pai, meu pai foi. Quando meu pai estacionou na frente da casa desse pai de santo, vê que a casa está pintada, diferente, não mais aquela coisa de aparência de miséria. Ele entra na sala, o cara de gravata, terno, havia se convertido. Pediu para meu pai sentar e colocou Jesus na vida dele. E o Uau! pai de santa que pregou para meu pai. Ai, você tá E meu pai se brincando. converteu com esse pai de santo dele. Então, é uma história meio doida. E foi assim que o evangelho entrou na nossa casa, na década de 90. E aí nós começamos. E meu pai teve altos, baixos, depois se desanimou um pouco numa igreja neopentecostal, etc e tal, algumas experiências. E nós, graças a Deus, permanecemos a família inteira, mas ele permaneceu nos últimos 5 anos, eu pastoreei ele. Foi minha ovelha. Pastorear o próprio pai Glória a também Deus, glória a Deus, glória a é Deus. uma situação que foi muito abençoada. E meu pai faleceu. E meu pai faleceu, foi um homem admirável, mas que ele não venceu algumas coisas na questão financeira, deixou algumas coisinhas pendentes, etc e tal. E no dia do culto do velório, tinha mais de 500 pessoas que passaram por lá. Ele era muito conhecido. Pastores tinha mais de 30, né, que ele eram amigos dele, amigos da família. E alguns familiares jogando aquele verdinho já, né? Pois é, né? Olha aí, o cara, né? Terminou um pouquinho mal. E as minhas tias falaram, e você tem condições de fazer o culto fúnebre? Eu falei, tenho e quero, desejo. E eu depois puxei meus 2 irmãos, os 2 irmãos são crentes, um também já é pastor auxiliar comigo, o outro está vindo aí agora. E eu falei, e agora? Senhor, o que eu falo? E na hora me veio a diferença entre herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém. Eu quero deixar alguma coisa para as minhas filhas. Terreno, se conseguir deixar uma casa, Sim. alguma coisa construída. Mas legado é aquilo que você constrói em alguém. E nada rouba. Ferrugem, tempo, situações, circunstâncias não vão roubar. Eu fiquei do lado do caixão, fiz uma oração breve e falei assim, olha, meu pai não nos deixou uma herança, não deixou um terreno ou uma conta milionária. Mas ele deixou o que é mais importante. Eu chamei meus 2 irmãos do meu lado e falou, aqui está um pastor, pela misericórdia de Deus, aqui está outro pastor e aqui está um que está quase pastor. Então ele fez muito bem o seu papel, ele deixou um legado. E o Legado, legado ninguém legado. rouba. Oh, Legado glória, não será subtraído. O glória a legado, eu Deus, sinto até muita graça de Deus falando isso hoje. glória a Deus, glória a Esse Deus. legado não será arrancado, então ele fez muito bem o seu papel, porque dinheiro, pessoas dormem milionárias e acordam sem Gasta, nada. Dinheiro perde tudo. e a herança, quantas famílias com muito dinheiro destruídas, relacionamentos entre pai, filhos, mãe. Agora ele fez muito bem o seu papel. Aqui estão 3 homens de Deus. Daí eu orei, entreguei a palavra e falei, o papel foi cumprido. O, Mas só o, compartilhando essa experiência. eu acho que a gente vai ter alguns problemas aqui. Primeiro problema, nós vamos ter que marcar muitas lives. Já vi isso. Vai ter que dar teu jeito aí, cara. Não, não, não diga que você é muito ocupado, porque senão você vai estar me subestimando, porque eu também sou. Tá bem. Segunda coisa, Tamo junto. eu já vi que você é um daqueles que eu vou ter que sentar contigo um dia, sentar à mesa e nós vamos chorar muito junto, cara. E vamos rir muito. Porque tem uma similaridade muito grande. Você sabe, quem ganhou teu pai para Jesus foi um pai de santo, não foi? Sim. Quem ganhou meu pai para Jesus foi o pior. Consegue imaginar algo pior que o pai de santo? Rapaz, um satanista em alto grau aí. Pior, pior. Eu não sei. Minha família estava falida. Falida. Todo mundo desviado. Aliás, ninguém conhecia Jesus. Correção, correção. 1993, todo mundo aceitou Jesus, menos meu pai. Meu pai estava falido, trancado no quarto, quase em depressão. Satanás apareceu dentro do quarto, materializado na forma de Exu Caveira, com chifrão preto e cara Meu vermelho e Deus. cavanhaque. Olhou na cara dele e falou, eu sou o Satanás, sou eu que destruí sua família, eu vou matar um por um e depois vou acabar com você, porque você é um órfão miserável, isso e aquilo. Naquele momento, meu pai deu um pulo, começou a falar em línguas dentro do quarto, estava todo mundo na sala, ele correu para a sala e gritou assim,
Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu vou dedicar a minha vida a acabar com o diabo. Hoje ele tem 3 filhos pastores, eu sou apóstolo, meus irmãos são pastores e, de fato, temos realmente essa semelhança. Agora vamos falar, apóstolo, porque o tempo vai passar. Vamos falar de destino, Rapaz, né? Vamos trocar uma figurinha aqui de destino. Eu vou dar a primeira figurinha de destino aqui, você dá a segunda e a gente vai trocando. Primeira certo. figura de destino. Na minha opinião, talvez eu possa estar errado, você tem liberdade para me corrigir. Na minha Certo. opinião, eu sou um pouquinho taxativo nisso, porque eu vou pela história hebreia, pela cultura hebreia. O pai deveria dar o nome ao filho. Nós vivemos uma cultura em que a mãe dá o nome ao filho. E a mãe ainda bate o pé. Se eu não der o nome, você nem dorme mais comigo. O nome vai ser Joãozinho. Porque é aquela coisa de mãe, né? Porque nós somos de uma cultura matriarcal. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Papai pôs no bolso, mamãe no coração. O bolso furou, papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, eu guardei no coração. Nós somos doutrinados com essa cultura de que é a mãe que governa o filho, e é isso aí, já vai lá para frente, mas a mãe dá o nome. Só que nome é destino. E nome é algo tão sério. Eu escrevi um livro sobre isso, o nome. O nome é algo tão sério que Deus, por onde passava e via uma letra errada, ele corrigia. Jesus também via uma letra errada, ele corrigia. Porque nome é destino. E você vai fazer, quando a gente pega a Bíblia em hebraico e vai olhar, você vai ver que o nome que os pais davam era literalmente o destino que se cumpria na vida das Ligado ao pessoas. destino. Às vezes o pai nem sabe. Eu estou falando para você que é pai, que às vezes nem tem entendimento espiritual. Quando você dá o nome, muitas vezes você é inspirado profeticamente para gerar um destino. Né? Meu nome, Ricardo, é um nome poderoso guerreiro. Martins tem a ver com batalha espiritual, vem de guerra, é meu chamado. Ribeiro é o nome criptojudeu. Bem-aventurado o que está junto ao Ribeiro, é o nome de paternidade espiritual, é o trabalho que eu faço. Então, essa é a chave que eu dou. O pai deveria dar o nome. Não que seja uma regra, mas é uma direção, é uma dica, uma direção. Segue aí. Então, pegando a sua fala, apóstolo, eu concordo e muito. Até porque, por exemplo, as minhas 3 filhas, as biológicas, eu tive 3 experiências com Deus em relação ao nome delas. A primeira, só vou contar a primeira, porque senão a gente vai se alongar muito. A minha esposa liga do laboratório, estou grávida. Eu trabalhava como auditor de um grande hospital no norte do estado. E aí eu na minha sala sozinho, eu começo a orar, obrigado, né, pai, pela primeira vez, obrigado. Eu sinto um ser se aproximar de mim e falar audivelmente no meu ouvido, Sara. Pensa no susto que eu levei, né? Olha só, E caramba. aquele susto, aí eu entendi, né? Uma teofania audível ali, né? Que eu pude Uau. compreender. E eu falei, ele carrega, é Sara, o chamado dela está ligado a esse, na questão de influência geográfica territorial, e vai ser uma menina. E a Sara está Uau. aí, né? A Sara está aí, a nossa Fantástico. missionáriazinha. Com a É Letícia isso. foi a mesma coisa, uma experiência no Salmo 126. Cada um, a multiformidade divina é extraordinária. Com a Sara foi uma teofania audível, com a Letícia demorou, já sabíamos que era uma menina, e a família perguntava, aí entra o que você falou, apóstolo, a família perguntava, essa criança não tem nome não? E a mãe, sabe o que a minha esposa falou? Deus ainda não falou com o pai. Opa, tá vendo que coisa tremenda, que honra, porque depois que estraga não conserta. E Eu aí, conheço gente eu conheço gente que é destruída porque recebeu o nome errado. a Bíblia é toda repleta de pessoas que o seu nome está ligado ou a um acontecimento nacional, como o Icabod, né? Ou a alguma semelhança física. Eu escrevi um livro sobre o livro de Ruth agora, comentado, a apaixonante história de Ruth, comentada versículo a versículo. Então, é Eita. um livro que eu comento os 85 versículos de Ruth. Malom e Quilion significa, respectivamente, fraco e doente, ou doentio. Acredita que talvez eles foram prematuros, eles tinham alguma dificuldade, debilidade física muito grande, que a mãe colocou o nome um de fraco e o Eu, outro de eu, doente. Era eu, até eu vi estranho, a né? tradução uma vez como desfalecido, tá dentro do mesmo contexto também, né? Sim, dentro do mesmo contexto.
Imagina um café da manhã dessa família, né? Ô, fraco, chama o doente para tomar café. E aí ela passa por toda aquela jornada de orfandade, tenta de tudo que é jeito, ela tenta com o Noemi, ela tenta preencher com os colhedores de milho, até que ela encontra a cura no casamento, que é o pai 2.0, né? Que é o Boaz. E eles cumprem o seu destino profético atrelado ao seu nome, morrem prematuramente. É muito forte. Eita, É muito eita. forte. Ó, Então, já separa o meu que eu quero ler. sim, sim. Eu lancei isso agora em março. Glória a Né? E Deus. estamos divulgando bastante. E aí, o que acontece agora? A Letícia foi diferente. A Letícia não dava o nome. A minha esposa, Deus vai falar com ele. Até que uma madrugada o Senhor falou, leia o Salmo 126. É o salmo mais alegre da Bíblia, né? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Dizia entre as nações grandes coisas, fez o Senhor por eles, e por isso estamos alegres. E o Senhor falou, o nome dela é alegria. Letícia é alegria plena, porque ela marca uma virada de chave, de estação na vida de vocês, de um tempo de privações muito grande que nós vivíamos para um tempo novo. A Letícia veio marcar o nome dela, um novo tempo. E eu sempre digo para os casais da igreja, filhos marcam tempos, ciclos e estações da nossa vida. Quando nós Fantástico, entendemos isso. fantástico. Uma vez me falaram isso e eu não entendi, eu era muito novo ainda, meus filhos, foi meu primeiro filho, há 17 anos atrás, a Ludmila Ferber me disse uma vez, ela falou assim, filhos selam um novo tempo. Mas naquela época eu não tinha entendimento profético. Para mim aquilo foi apenas uma frase, né? Nós temos que Eu, ter a mente espiritual para entender as coisas espirituais. Mas é filhos isso. marcam estações. Mas é isso. Fantástico. Fantástico. Filhos marcam estações. Fantástico. Pastor, eu não sei se quer jogar a segunda É dica tu, aí. você. Você Então tá, joga aí. uma lá, uma aqui, né? É. Essa do nome aí, fantástica. Ah, a maioria me pergunta assim, como... Tá, pastor, eu entendi, teoricamente é lindo, bacana, mas eu perdi ao longo dos anos o coração dos meus filhos, por causa disso, por causa de erros particulares. E agora, como reconstruir? Como eu gero destino para eles? É uma pergunta que me fazem recorrentemente. Eu me volto ao Salmo 127, quer ver? Se eu abrir rapidamente aqui o Salmo 127, que é o salmo da onde saiu o meu livro, Flechas da Minha Aljava. O Salmo 127, no versículo 3, fala assim, os filhos são herança do Senhor, em primeiro lugar, não é meu, não é nosso, é dele, né? Glória a Deus. Uma recompensa que ele dá, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude, como é feliz o homem que tem a sua jalva cheia deles, por isso que eu levei esse texto a pé de letra e fiz bastante filho. Não será humilhado quando entrar os seus inimigos no tribunal. Eu falo sobre no livro da mecânica da flecha. Que é isso, né? A mecânica da flecha é o arco. A aljava, para quem não sabe, é o recipiente onde as flechas ficam na parte de trás, que poderia ser feita de diversos tipos. Geralmente era couro de animal, mas de diversos tipos. As flechas colocadas aqui atrás. E a mecânica, tentar pegar na tela aqui, é mais ou menos isso, né? Eu tirar aqui e impulsionar e lançar a flecha. Esse eu chamo de, tecnicamente, de a mecânica da flecha. Nós somos a figura aqui do flecheiro, né? O arco, o instrumento de dar destino, de apontar por alvo. As flechas, os nossos filhos. Então a mecânica é tirar nossos filhos, colocar nesse lugar de apontamento e enviá-los para o alvo. Mas olha só a mecânica da flecha. Eu faço isso aqui. Ou seja, quanto para mais próximo eu trago essa flecha do meu coração, mais longe ela vai. Fantástico. Ou seja, eu tenho que encurtar a distância com os meus filhos. Fantástico. Tem Olha, que encurtar. eu já ouvi muito sobre flecha na paternidade. Muito. Já ouvi muito sobre flecha nos maiores detalhes que você pode imaginar. Mas essa aí foi o maior e me pegou de surpresa. Parabéns. Rapaz, eu já estou até chapando aqui já, rapaz. Mas o que muitas pessoas fazem? Eles fazem só isso aqui. Aí a flechinha vai ali na frente. Não alcança o alvo devido. Meu Deus. A mecânica da flecha é trazer para o coração. Coisa linda, coisa linda. E aí, encurtando essa proximidade, não tenha dúvida que eles vão longe. Eles vão longe.
Então é tempo de nós encurtarmos a distância do coração com nossos filhos. Meu, é isso Nessa aí. questão da flecha aí, uma coisa que vocês têm que saber, gente. Quando eu descobri, eu acho, a não ser que eu era o único bobão da história, mas de repente tem outros aí que vão descobrir comigo. Tem muita gente que pensa que a flecha, ela é um elástico. Mas na verdade a flecha não é um elástico. O arco, o arco na verdade, ele é uma madeira que tem uma envergadura que não quebra e volta ao lugar original e tem uma corda comum. É uma corda comum. Antigamente já tinha cipó, corda. Então não é qualquer pessoa que consegue puxar o arco. Tanto que lá na Bíblia diz dos valentes que conseguiam vergar o arco de bronze, porque era um arco mais difícil. Olha, o arco de bronze para lançar o filho mais longe ainda, porque para vergar um arco de bronze é muito mais difícil trazer para o coração para lançar. Agora, o que eu quero falar com isso é que dificilmente uma mulher, gente, por favor, não é uma palavra machista, porque nós honramos e respeitamos as mães que criaram seus filhos sozinhas porque o pai foi embora. Louvado seja Deus por isso, mas é uma palavra de alinhamento, uma palavra bíblica. Uma mulher não tem a mesma força que um homem para vergar um arco de verdade na linguagem real. Por Uhum. isso, muitas vezes, a mãe, por mais que se esforce, ela não é capaz de dar o destino completo. Agora eu vou dar mais uma chave aqui. Bom, tem várias, mas eu vou dizer outra chave aqui. Dia das. Reunião dos pais. Reunião dos pais na escola. Qual o nome da reunião, gente? Reunião dos. Os Escreve aí. pais, Escreve aí. Reunião dos pais, né? Mas quem é que vai? sempre a mãe, né? Não é isso? Não é isso? E se a gente está falando de destino, como é que o pai vai saber se o filho está envolvido com droga, com má companhia, se ele está dormindo na sala de aula, se ele está aprendendo? Os pais não vão, sabe por quê? Porque o pai foi criado na música da Batatinha quando nasce, e o pai fala assim: eu já estou botando essas crianças na escola, só Deus sabe como é que eu trabalho para pagar essas contas. Mulher, vai. Eu defendo. Eu nunca vou ser político, mas se um dia eu for político, eu defenderia, sim, até uma folga no trabalho para que o pai tivesse a obrigatoriedade de participar da reunião. Porque o pai, ele é o responsável pelo destino e educação é destino. Isso faz sentido, apóstolo? Sim, sim. Pegando isso das escolas, vamos traçar aqui rapidamente, né? Eu sei que o horário voa, né? Passa muito rápido, mas traçar uma ideia do cenário atual. Já estamos falando disso então. O cenário atual. O que é o cenário atual? Pai e mãe trabalham muito. E nada Verdade. contra a mãe trabalhar fora. Existem as demandas financeiras do lar, sabemos que hoje os orçamentos se completam. Então, não estou falando de um posicionamento machista que a mulher não pode trabalhar. Eu estou falando em se ausentar, em preparar a criança para o seu destino profético, que é uma coisa bem diferente da outra. Então, os pais trabalham muito. Chegam no final do dia em casa e, às vezes, quando não tem atividades, ou faculdade, ou cursos, e isso, aquilo, tem pouquíssimo tempo com os filhos, né? As crianças, às vezes, tentam chamar a atenção dos pais de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Então, você vai ver algumas crianças, às vezes, com travessuras, um pouco rebelde. Na verdade, é um grito desesperado dela, dizendo assim: ei, prestem atenção em mim, pelo amor de Deus. Né? Inclusive, apóstolo, segue aí, não perde a linha de Tá bom, raciocínio, tá não, bom. mas são aspas. Inclusive, eu costumo dizer que o pai precisa aprender a falar orfanês, que é reconhecer o grito do órfão. Porque o Sim, órfão não sabe dizer o que ele está sentindo. O garoto sim. fala assim: pai, me dá minha parte da herança porque eu vou gastar, eu vou zoar. Na verdade, ele estava dizendo assim: pai, me traz para perto do peito e me dá um abraço. Olha como é que o idioma. Bem, a Entende? dificuldade. A dificuldade de verbalizar seus reais sentimentos faz ele partir por uma série de coisas. É o caso, não vou entrar aqui agora, é o caso típico de Jefté, a rejeição de Jefté que levou ele para duas áreas, rebeldias e isolamento. Mas é outra situação. Então, assim, do cenário atual, no cenário atual, então nós vemos essa questão. Os pais, para compensar, eles entram debaixo de duas leis. Eu diria que são duas chaves também, ou melhor, duas vertentes que a gente poderia explorar muito aqui. Uma que eu chamo de lei da compensação e a outra lei da permissividade.
Lei da compensação. O que significa? Pois é, já que eu não estou tanto tempo junto, já que eu não consigo passar tanto junto, eu vou dar tudo que ele quer. Eu vou dar presente, eu vou dar, eu vou dar, eu vou... Não vai faltar nada. E E não então, preenche. mas não E não preenche. O que preenche. ele quer, na verdade, é o pai. Ele quer a figura do pai, ele quer a figura da mãe também, ele quer a figura da família, uma família funcional. Então, muitos pais, que a gente até acompanha às vezes, eu vejo eles partindo para essa lei da compensação. Não, olha aí que eu dou para ele, esse menino não falta nada, tem o último Xbox da geração, tem isso, tem aquilo. Quando alguns pais não partem para a lei da compensação, eles partem para a lei da permissividade. O que seria isso? Poxa, às vezes eu passo 10 minutos só por dia com meu filho. Ele está aí pulando na minha cabeça, fazendo o que quer. Você acha que eu vou gastar esses 10 minutos corrigindo ele? Não. Então deixa eu fazer o que quiser o menino. E aí é que está vindo uma geração hedonista. Essa geração, por falta de sacerdócio, é uma geração hedonista, com um olhar só no umbigo, né? Fraca emocionalmente, debilitada emocionalmente, que não estão conseguindo guerrear as guerras do Senhor, se posicionar numa sociedade como deveria e, principalmente, cumprir cabalmente o comissionamento que está sobre a vida de cada um. Tudo voltando lá para um pai, um sacerdócio não posicionado. E essa permissividade está levando uma geração fraca, que não aprendeu a conviver com os nãos da vida. Eita! Meu Deus, Eita! aí a gente é longe. Porque não aprendeu a ouvir um não. É por isso que pessoas hoje migram de igreja para igreja. Aí vão para uma igreja, o pastor chega, querido, você não pode fazer isso aqui. Isso aqui está errado. Você não manda em mim, eu vou para outro lugar. E aí fica lá, pulando, né? Mas, na verdade, é uma carência, uma fratura emocional dela, que não foi trabalhada já por causa de uma família disfuncional, de situações que não foram trabalhadas da maneira como deveria. Então, meu Deus, irmão. Meu A, ver- amigo, a ver- a coisa não. a verdade, pessoal, nós estamos com 74 pessoas online. O que parece que o Espírito Santo está fazendo através do apóstolo André e de mim aqui é enchendo vocês de água na boca e de abertura de entendimento e sede desse assunto. Então, já fica aqui, já deixo para vocês um aviso. Acabando aqui a live, vocês podem seguir o apóstolo e comprar os livros dele, porque ele tem isso escrito, já falou, e são vários livros em várias áreas. Esse assunto, gente. Nós teremos aqui dezenas de lives só falando de paternidade. Por isso que eu ainda não entrei de verdade nisso. Porque depois que eu entrar para sair, nós estamos vendo aqui. É Sai luta. mais. É luta. A base do evangelho é paternidade. O nome de Deus é Abba. É pai. Esse é o nome de Deus. É o nome que Jesus apresentou como o nome do pai para relacionamento. Sim, a gente tem, aposto, a gente tem mais de 10 livros hoje lançados na área da família. Para casais. Tem um que agora eu estou com a versão. Eu lancei um livro para a América Latina em espanhol, né? Sobre o casal e a vocação ministerial. O primeiro livro em espanhol, o primeiro e único por enquanto, em espanhol que a gente tem. Esse é uma pedrada. Um casal que começa a se ajustar, porque assim, ó, tudo também vai muito do alinhamento do casal, né? Os filhos bebem muito do alinhamento do casal. Muito. Eu diria, eu uso a mecânica no livro que é o seguinte: o casamento é um barquinho. Se eu tenho 2 minutinhos, posso compartilhar isso? Posso Você rápido? tem, você tem 16 minutos. Não, então tá bom. Mas 30. Ainda falta 16 minutos para terminar a live. Fica à vontade. Imagina um barquinho e 2 remos. Esse barco é o casamento, os 2 remos, cada um dos cônjuges, certo? O que acontece muito no casamento hoje? Se tiver pescador aí na live, se pronuncia. Os pescadores vão entender o que eu estou falando aí, que eu não pesco nada, mas estou falando da mecânica, né? Um se remar assim e o outro assim, Aham. o que vai acontecer com esse barco? Não anda. É o retrato de muito casamento hoje. Um remando para um lado, remando para o outro. Às vezes o casal passa por uma orientativa, um aconselhamento, uma administração, etc. e tal, e eles conseguem até colocar os remos para o mesmo lugar. Mas um está remando assim, ó, e o outro. O que vai acontecer com esse barco também? Voltas maiores, mas também não vai alcançar o destino. Eu digo que o maior desafio para um casamento, maior, é alinhar os remos. Fantástico. Porque quando um casal alinha os remos, ele vai viver em 1 ano que demoraria 3.
Uau, Alinhamento traz velocidade. uau, Olha aquelas uau. provas de canoagem olímpica. Tem 4 camaradas numa canoa, numa sincronia absurda. Qual o resultado dessa sincronia? Velocidade. Velocidade e Sincronia direção. sempre vai trazer velocidade. Então, a gente poderia avançar muito mais. E quem que vai beber disso? Os filhos. Claro, com certeza. Porque, uma frase para eu passar para ti já, os gigantes que eu derrubar, os meus filhos não vão precisar lutar contra eles. Glória a Deus, glória a Não vão. Deus, glória a Eu Deus. tenho que matar uns, Aleluia. né, para facilitar. Então meus filhos vão se dar bem nessa vida, porque eu vivo derrubando gigante. Eu vou dar aqui mais um assunto para a gente bater bola aqui. E esse aqui é muito forte. Esse aqui é muito forte também, como todos, né? Entendam isso. O seu pai não precisa ter entendimento espiritual para que você consiga extrair alguns códigos de alinhamento dele. Existe um princípio chamado o princípio da ordenhação ou do ordenhamento. O filho ele é capaz de extrair o leite dos seios do pai. Pai tem seio? No mundo espiritual tem. Todo-poderoso, o Senhor Todo-Poderoso em hebraico significa aquele que tem muitos seios e alimenta todos os filhos sem que se faça falta para nenhum deles. Né? Então, o que acontece? Na prática, o meu sogro, apóstolo, era um negão. Minha esposa é negra. Aliás, é uma negra muito bonita, para a glória do Senhor. A Né? minha filha adotada é uma baianinha. A negra Uma linda baianinha. demais. A minha esposa é chamada de irmã da Maju, Coutinho, né? Aí o que acontece? A minha esposa, ela tinha o sonho de ser advogada, mas nasceu numa família pobre, estudou em colégio público, teve pouca educação estudantil. E o meu sogro era um negão calado. Sério. Pensa naquele negão com vermelho no olho aqui, negãozão mesmo. As poucas vezes que ele falava era para falar um palavrãozinho com Porra. E tinha uma voz de trovão. Sério. Mas a minha esposa queria ser advogada. Ela queria ser criminalista. E um dia eu falei para minha esposa assim, vai lá e obriga o teu pai a te abençoar. Porque ele não sabe abençoar. Tira dele isso. A minha esposa foi até o meu sogro e falou assim, pai, bota a mão na minha cabeça e libera um destino na minha vida. O que é isso, filha? Libera um destino, me abençoa. O que é isso, filha? Pai, me abençoa em nome de Jesus agora. Ele botou a mão, eu te abençoo. Ele não entendeu nada que fez. Abençoo. A vida da minha esposa transformou daquele dia. Hoje meu sogro faleceu já. Minha esposa hoje é criminalista, é abençoada em todas as áreas, é liberada. Tem gente que fala assim, meu pai nunca vai me abençoar porque ele está na cadeia. Meu pai nunca vai me abençoar porque ele foi atrás de outra família, está com outros filhos. Meu querido, vai lá no teu pai, pega ele pelo colarinho, na unção do nome de Jesus, com muito respeito e amor, e diga, pai, porque isso não tem a ver com sentimento, não. Eu estou magoado com meu pai, não é isso não, tem a ver com o teu destino. Diga, pai, libere um decreto de destino na sua vida. E outra coisa, para de reclamar que teu pai te abandonou, que teu pai não te ama, que teu pai não te quer, porque o maior presente que o seu pai podia te dar, ele já te deu. Não existe nada maior do que ele pode te dar. Ele te deu a vida. Sim. Talvez ele nem tinha vontade de dar, mas deu. E esse presente, irmão, não tem dinheiro que compre. Não, extraordinário, apóstolo, extraordinário. A palavra de um pai, às vezes, mesmo sem entender, ela se torna um decreto no mundo espiritual. É um decreto. E com uma validação espiritual. E isso, com certeza, não tenha dúvida que a pessoa vai levar para o resto da sua vida. Eu sempre falo que Deus ele não é um Deus de uma nova geração. Ele é Deus de próxima. Deus é um Deus de continuidade. Quando ele se revela ao povo, ele fala, eu sou um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre quando Deus teve que levar uma nova geração, significa que a atual falhou. Eita. Sempre foi assim. Então ele é Deus de continuidade. Sim. Vamos pegar o sacerdote Eli. Os seus filhos Ofni e Finéias, pervertido ao máximo, fora da casinha, né? Como diz o popular. Ele, um pai totalmente desprovido de uma orientativa, de buscar, de trazer para perto, né? E tentar contornar. O que acontece? No final das contas, resumindo a história, morre Eli, morre Ofni, morre Finéias, mas sabe o que é o mais interessante? Ou o pior de tudo?
Não é que só morreu eles, morreu o propósito sobre a vida deles. E quando uma geração não entendeu o seu propósito, você tem que levantar uma nova. Aí vem o Samuelzinho por aí. Que desde pequenininho está ouvindo o Senhor. Opa, tá bom. E Samuel lá na frente vai dar umas falhadas também em relação com os filhos. Mas tudo bem, isso é assunto para outra coisa. Né? A gente tem uma ministração só sobre essa questão do paternidade de Samuel, sobre essa questão dos filhos, né? De como ele foi um homem com caráter ilibado, mas falhou na transmissão do legado. Falhou. É muito difícil transmitir o legado na sua essência. A gente faz o que pode, né? A gente se esforça. O importante, irmãos, é aprender e praticar o pouco que você aprende. Porque se você for buscar a perfeição, talvez você não consiga. É uma questão para uma outra live também, porque tem muito pai que vai a vida inteira dizer eu não consegui, eu não consegui. Você fez o teu melhor. Agora, faça o teu melhor para você poder se merecer desse título de eu fiz o que pude. Aí a gente entra com uma sentença. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eita, isso é forte. Hein? O meu exemplo é o meu maior instrumento doutrinador em relação aos meus filhos. Fantástico. Né? Eu estou no sofá e cruzo a mão assim. Daqui a pouco eu vejo a minha filha de 3 anos fazendo assim também. É verdade. É verdade. É o exemplo. Né? E é por isso que como é que eu vou estar copiando o exemplo, no sentido bom da coisa, né? Não falando de um Ctrl-C, Ctrl-V, mas de um legado. Aí eu volto para a flecha de novo. É só andando junto, é só andando perto, não tem outra forma. É por isso que lá em Deuteronômio 6 já tinha um mandamento, as pessoas não seguem, né? O pai deve andar com, né, chamar Israel, ouve Israel, Senhor nosso Deus. Aí depois ele diz, ensine o seu filho andando pela casa, sentando na mesa, ao se levantar, ao deitar, ao andar pela rua. Inculca na mente dele as leis do Senhor. Isso foi entregue lá para os hebreus. E até hoje os pais têm dificuldade de obedecer, por isso essa crise toda. E isso aí serve para os filhos ministeriais também. Né? Quando a minha esposa não está viajando comigo, que é alguma conferência da família ou alguma igreja da cobertura, eu sempre estou com algum discípulo do lado. Por quê? Primeiro, porque eu não gosto de viajar sozinho, com uma questão, né? Enfim, até de proteção, etc. e tal, mas também porque para ele ver o pai fazendo. Eu aprendo vendo o pai fazendo. E é um tempo de estar próximo, de estar à mesa, de comer junto, de rir junto. Aqui eu prezo muito aqui com meus pastores esse tempo de mesa. Aliás, eu vi, acho que um deles entrarem aí, que eu fui vendo algumas pessoas entrarem. Acho que eu vi a pastora Lu, que é a pastora nossa também aqui na área de cura e libertação, entrar, e mais um pouco ficou entrando aí que eu conheci. A gente tem essa questão de estar à mesa. Por exemplo, aqui uma mecânica que eu uso às terças-feiras de manhã, eu bloqueio para tomar café com meus pastores, orar por eles, saber do coração, estar próximo, puxar a flecha, não só no Family Day, quando eu tenho a minha família, mas também com os filhos espirituais. Por isso que eu falo que essas regras elas se aplicam em várias vertentes, e não é só na questão biológica, né? Até na paternidade ministerial, etc. Né? E outra coisa, eu quando prego sobre batalha espiritual no casamento, eu tenho uma mensagem chamada Marido Pai 2.0. O marido, ele é o arqueiro da mulher também, porque no dia do casamento, o pai entrega a mulher na mão do rapazinho lá e fala, o que significa isso? Agora é contigo, mano, agora quem vai comprar lacinho pro cabelo dela é você, agora quem vai trazer pro coração é você. Então, olha só, gente, tá um código aí pros maridos. Paternizem suas esposas, porque senão elas vão ficar órfãs e vocês vão ter problemas com isso, né? Apóstolo, essa conversa tá tão linda que eu vou te falar a verdade. É a primeira live que eu tô nervoso que a hora tá passando. Eu queria que tivesse um anjo pendurado nesse ponteiro agora. Deixa eu aproveitar faltam uns 5 minutinhos para acabar. O bom é que deixa um gostinho, né? Deixa um gostinho para isso. próxima. E outra coisa, eu tenho certeza que quando acabar essa live aqui, vai aumentar. Havia Voltamos, pausado, né? mas Voltamos. o meu voltou. Estão me ouvindo, gente? Sim. Havia dado uma pausinha aqui, mas voltou. Então tá bom. Então preste atenção, gente. Eu preciso deixar um recado aqui muito rápido.
Essa live aqui é a live de número 45, de uma série que já tem 44 lives, de vários assuntos sobre 5 ministérios, apostólico, profético, ativação profética, anjos, coisas que eu nem posso falar que não dá tempo. Para você receber a playlist com todas as lives salvas, você tem que me chamar no WhatsApp, que está aqui na descrição do meu perfil. Me chame hoje ainda, que eu te mando pelo WhatsApp a playlist e te digo também quais são as próximas lives. Amanhã nós temos mais sobre paternidade no mesmo horário. Segunda-feira temos o profeta Amaro falando sobre o ministério profético. Semana que vem, Irineu... O Amaro já liberou algumas coisas sobre a minha vida. Não, se eu falar o que ele liberou para mim semana passada e já cumpriu, você vai cair deitado aí. O Irineu Gruber semana que vem. Então, me chamem. Irineu Gruber é um amigo pessoal. Me chamem depois dessa live aqui. Não deixe de chamar. E outra coisa, gente, quando acabar a live, eu vou entrar de novo para falar sobre o nosso Prophetic Day. Eu vou falar rápido, vão ser 15 minutos online. Se você quiser saber sobre o nossa escola de profetas, que vai ser aqui em Teresópolis, dia 15 de agosto, entre logo assim que acabar. Apóstolo, eu vou lhe deixar falar o que quiser. Você tem aí 4 minutos, mais ou menos, para discorrer o que o Espírito Santo te der. Até que, quando tiver faltando 1 minuto, eu faço assim para você finalizar. Tá. Gente, em primeiro lugar, eu já vou agradecendo aqui, né, ao convite, ao pessoal que eu vi que está comentando ali, e essa interação é muito bacana. E estudem sobre aquilo que está sendo falado aqui, que não seja só uma live de um conhecimento teórico, mas de uma aplicabilidade posterior, de eu colocar isso em prática na minha vida. Nós estamos lutando por uma geração onde os pais vão voltar para dentro de casa. Essa pandemia, de um certo modo, até meio via força que trouxe essa questão, de novo, os pais para dentro de casa. Alguns não sabendo, me procurando desesperado. Eu não sei o que eu faço. Falei, brinque com eles, comece trazendo o coração para perto. Não sabe o que fazer. Palavra, assim, o que eu faço? Meu Deus. O que eu faço com meus filhos? Meu Deus. Por quê? Porque a ausência é muito grande. E eu vou dizer uma coisa, se nós não dermos a devida atenção, pode parecer meio forte o que eu vou falar agora, nós não dermos a devida atenção para os nossos filhos, o primeiro vagabundo ali da esquina vai dar e vai roubar o coração deles não só para o Senhor, mas para o propósito. Então, se nós não nos movimentarmos urgente, trazer o coração dos filhos para perto, municiá-los com a palavra, municiá-los com aquilo que nós precisamos, com o nosso coração, impartir o coração, irmão, essa geração ela vai se perder. E nós temos a responsabilidade de preparar uma geração que vai muito mais longe do que a gente está indo. Para a glória do Senhor, eu profetizo sobre nossos filhos o tempo todo. Vocês vão mais longe, vão pisar mais longe. Flechas que vão longe. Ainda vai maior. Flechas que vão longe. Eu estou dizendo aqui uma pessoa dizendo que eu fui em Friburgo. O pastor Renato, sim, eu vou todo ano pregar na Igreja Maranata em Friburgo. A pessoa tem um livro aí, né? Eu estou em Teresópolis, você vai vir aqui do lado, porra. Pelo amor de Deus, cara. Sim, todo ano a gente vai em Friburgo, porque a minha esposa é de Friburgo também, né? Então a gente vai ladinho. visitar os parentes, já vai no Renatão lá. Amém. Gente, é isso, tá? Foi maravilhoso estar com vocês. E glórias a Deus. Ó, a pastora Lu tá aí também. Um abraço para os irmãos que estão comentando e falando. Se posicionem, avancem. E vale muito a pena a gente ver os nossos filhos crescendo no temor e tremor do Senhor, para a glória dele. Amém. Obrigado, amém. Apóstolo Ricardo. Apóstolo, falta agora 1 minuto e meio. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito gentil, muito charmosa. E eu tenho muito cuidado, porque eu não gosto de falar de paternidade com qualquer um. Esse assunto é um assunto muito perigoso, muito melindroso. Tem muito pastor, muito apóstolo usando esse assunto de outras maneiras. E eu fico feliz porque vejo uma visão íntegra na sua vida, nesse assunto. Que o Senhor te honre e lhe dê uma geração incontável de filhos espirituais, filhos de honra e filhos que te honrem, viu? Porque a honra é uma chave para alinhamento. Pena que o tempo passou. Espero que você tenha disponibilidade para fazer outras lives conosco. Tamo junto. Em nome de Jesus. Obrigado, tá, meu irmão? Agradece aos discípulos que abriram esse horário para nós. Sim, Deus abençoe. Um abração, tá? Perfeito, maravilhoso. Obrigado, querido. Um abraço, apóstolo. Tamo junto. Até a próxima. Ó, gente, eu vou entrar agora, já, para falar do Prophetic Day. Fechando agora. Tchau, tchau.